Fala galera, em tela com vocês, e nesse vídeo veremos o resumo da primeira e segunda edição da série DC vs Vampiros, dos escritores James Tynion IV e Matthew Rosenberg. DC vs Vampiros é uma série muito especial com 12 edições. A Liga da Justiça sempre protegeu a Terra de todos os tipos de invasores estrangeiros e alienígenas, assim garantindo um olhar vigilante para os céus. Mas, e se a próxima ameaça já estivesse caminhando pela Terra, escondida à vista de todos, observando, esperando seu momento de atacar? A Liga da Justiça enfrentará um exército secreto. Isso acabará deixando todos os heróis inseguros e sem saberem em quem eles poderão confiar. Confira comigo essa história e para você não esquecer, já deixa aquele like, pois vai ajudar muito o nosso canal. Agora sem mais demora, vamos para o vídeo. A história começa com Mary, a rainha dos vampiros, sendo assassinada. Ela era responsável por manter a paz entre os humanos e os vampiros. Então, com Mary estando morta, as duas raças estariam à beira de uma guerra. Mary tinha um amante chamado Andrew, que, inconformado pela sua perda, estava à procura do assassino de sua amada, e sua busca o levou ao quartel-general da Legião do Mal. Porém, chegando naquele local, além de se deparar com uma legião massacrada, ele também encontrou os planos dos vampiros, que literalmente apontavam para o genocídio da raça humana. Vendo aquilo, Andrew ficou totalmente abismado, e ao se afastar acabou tropeçando em um corpo. Então brevemente percebeu que ali encontrou Lex Luthor, que estava gravemente ferido. Os vampiros tinham o propósito de apenas torturá-lo, o que explica o motivo de ele ainda estar vivo. Lex deu a Andrew uma seringa contendo seu sangue. Ele pediu para que fosse entregue em um endereço, e então em seguida pediu a Andrew que o matasse. O último desejo de Lex era que o mundo soubesse que ele foi o salvador da espécie humana. Andrew tentou evitar, mas seguiu em frente e cumpriu o desejo de Lex. Porém, os membros da Legião que haviam sido convertidos em vampiros voltaram e encontraram o corpo de Lex fora de sua prisão. Os alarmes foram ativados e durante aquela fuga, Andrew foi bloqueado pelo Charada. Mas durante a luta entre os dois, Andrew se saiu melhor após eliminar aquele vilão vampirizado. Em seguida, surgiu a Cheetah, que o perseguiu porta afora. Por muito pouco, Andrew foi capturado. Então, durante uma semana, fez o seu caminho rumo ao encontro da Liga da Justiça. Andrew optou por se locomover durante o dia, temendo que os vampiros se aproximassem dele. Os vampiros tinham agentes em todos os lugares, e para ele, a Liga da Justiça era a única opção em que se podia confiar. Enquanto Andrew Benny seguia em direção à Sala da Justiça, protegido por faixas por conta da luz do sol, o Arqueiro Verde o observava nas sombras. Então, ao correr sentido para a entrada, Andrew foi atropelado por um carro, e ao ficar exposto à luz solar, seu corpo explodiu em chamas. Uma multidão assistia horrorizada, porém Hal Jordan chegou e o levou para dentro. Quando Andrew acordou, Hal estava ao seu lado, garantindo assim a sua segurança. Andrew imediatamente exigiu falar com a Liga da Justiça, afirmando que o mundo estava em jogo. Mas Hal disse que a Liga da Justiça estava fora do planeta naquele momento. Zen dos Super Gêmeos entrou na sala e ficou fascinado ao encontrar um vampiro de verdade, causando um grande aborrecimento em Hal. Andrew explicou toda a história para Hal e Zan, que ficaram perplexos, e quando foi perguntado se ele tinha alguma prova ou se tivesse contado para mais alguém, Andrew respondeu que não. Então Zan disse que iria comunicar os outros membros da Liga. Porém, Hal imediatamente o restringiu usando seu anel de Lanterna Verde, fazendo assim Andrew perceber que Hal mentiu ao dizer que a Liga da Justiça estava fora do planeta. Imediatamente, Andrew chamou Hal de traidor, mas o Lanterna Verde respondeu que os humanos que traíram os vampiros, pegando o que por direito pertencia à raça. Hal Jordan disse que ele próprio era um vampiro. Então, após a revelação, ele matou Zen, criando o liquidificador com seu poderoso anel. Em seguida, ele revelou também que seus poderes de Lanterna Verde lhe concediam imunidade e que assim, além de se proteger com aquele poder, ele poderia projetar o mesmo efeito da luz solar. Logo após sua explicação, sem dó nem piedade, acabou matando Andrew. Então Hal Jordan ligou para o seu mestre e informou que já havia cuidado de Andrew e que estava se desfazendo dos restos mortais de Zen. E quando estava terminando de limpar como prometido, Aquaman entrou informando que o Batman o convocou para uma reunião.
Aquaman também fez uma observação sobre o Arqueiro Verde, dizendo que ninguém o ouvia há dias. Ao chegar na Batcaverna, Batman foi recepcionado por Alfred, que revelou sobre a visita de um homem todo enfaixado. Ele estava à sua procura e havia chegado à mansão Wayne mais cedo. Alfred entregou um bilhete daquele homem ao Batman e, segurando uma seringa, disse que Lex Luthor poderia ter acabado de salvar o mundo. No dia seguinte, na mansão Wayne, o Asa Noturna encontrou Batgirl tomando banho de sol. Batman os chamou para uma sala, onde o resto da família já estava esperando. Ele informou à família Batman que na semana anterior, um estranho chamado Andrew Bennett avisou que os vampiros planejavam fazer uma guerra contra a raça humana. Andrew estava desaparecido desde então, e conforme o Batman, tudo indicava que ele estaria sendo seguido antes que sua pista esfriasse. Toda a família ficou sem acreditar após todas as afirmações de Batman. Batgirl imaginava que fosse tudo uma brincadeira, porém Batman garantiu a ela que não era. Então ele falou para todos ali sobre o Monge Louco, um vampiro sanguinário que foi um dos seus primeiros inimigos. Batman também mencionou a contraparte feminina do Monge Louco, conhecida como Dala, uma vampira que o Asa Noturna tinha em suas lembranças de seus tempos como Robin. Batman não tinha certeza se o Monge Louco foi o vampiro que derrubou Mary, a Rainha do Sangue, mas disse que ele representava uma grande ameaça para a raça humana, por conta da sua fome insaciável. Com isso, a família Batman deduziu que os vampiros atacariam os meta-humanos e os vilões seriam os primeiros. Batgirl observou que os médiums e os telepatas poderiam ser o alvo também. Então Asa Noturna e o Capuz Vermelho disseram que iriam atrás dos mágicos e os usuários de luz solar. Robin observou que os vampiros converteriam os heróis mais jovens primeiro, ao invés da Liga da Justiça, que seria mais difícil de ser infiltrada. Isso significava que as aves de rapina, os renegados e os jovens titãs já estavam todos comprometidos. Perto de Star City, Brick, Lince, Everyman e Cupido discutiam o desaparecimento frequente de vilões nas últimas semanas. E Brick estava preocupado, pois acreditava que algo diferente dos heróis poderiam estar caçando todos eles, coisa que os outros ali reunidos descartaram. Então o grupo foi repetidamente interrompido por Arqueiro Verde, que disse haver um vampiro entre eles. Então perguntou a Everyman se ele estava certo. Os outros deram risada. No entanto, Everyman revelou que realmente era um vampiro e atacou Arqueiro Verde. Porém, sem sucesso, pois Oliver sem dó ali mesmo o matou. Antes de partir, o Arqueiro Verde disse a Brick, Lince e Cupido para começarem a se proteger. E de volta à Sala da Justiça, Jaina dos Super Gêmeos surgiu chorando por conta do sumiço de Zan, dizendo que há dias não conseguia mais senti-lo. Hal Jordan se ofereceu para encontrá-lo, mas Jaina, aos prantos, saiu de lá. Então, fazendo um comentário insensível, todos os outros integrantes da Liga da Justiça advertiram o Gladiador Dourado após dizer que Zan estava cansado de ser sentido por sua irmã. De volta à mansão Wayne, Batman revelou que misturou as bebidas de todos com água benta e os reuniu no solário para garantir que nenhum membro da família estivesse convertida. Já que ninguém pegou fogo, Batman finalmente permitiu que eles fossem para a Batcaverna, onde ele fez com que todos segurassem um crucifixo como um teste final. Todos passaram, então foi revelado o novo equipamento de caça a vampiros. Asa Noturna ficou surpreso com a mudança repentina dos métodos, mas Batman disse que, uma vez que os vampiros são mortos-vivos, a família não iria abrir mão de sua regra de não matar. Depois, Alfred levou o jantar para Batman e bebeu o chá com água benta para garantir que ele continuava a ser um humano. Assim, Batman reconheceu seu descuido por Alfred não ter bebido ao mesmo tempo que todos. Então Alfred perguntou por que ele não contou ao resto da família sobre o frasco de sangue de Lex Luthor que Andrew havia deixado. Batman disse que fazer aquilo seria muito arriscado, ao considerar que toda a raça humana estava em jogo. Então, o vampiro Lanterna Verde voltou a entrar em ação, matando o poderoso necromante Anton Arcane. E depois do sucesso em mais outra execução, ele escutou uma voz. Era a voz de seu mestre. O mestre disse que havia um problema, pois embora Hulk já tivesse matado Andrew Bennett, que estava fugindo por uma semana, ele acreditava que alguém já poderia saber dos planos dos vampiros para o genocídio. E a última coisa que os vampiros queriam era que a pessoa errada descobrisse seus planos. Então, Hal encontrou Barry Allen em uma praia. Os dois se sentaram
e Hal disse a Barry que algo de ruim estava para acontecer. Barry disse que confiava em Hal e que se algo de ruim acontecesse, ele sempre estaria ao seu lado. Hal então disse que algo bom aconteceu com ele e revelou que queria converter Barry, mas seu mestre vampiro acreditava que seus poderes eram inadequados como vampiros. Então, o Lanterna Verde brutalmente quebrou o pescoço e queimou seu corpo. Quando Hal desviou o olhar, uma lágrima de sangue caiu de seus olhos, e depois do que ele mesmo fez, se lamentou por ter desejado conquistar o mundo ao lado de Barry. Então vimos que antes de saberem em quem poderia confiar, o Batman inteligentemente iniciou sua missão com sua própria família, após dar a notícia sobre o que estaria por vir. Além de Batman, o Arqueiro Verde misteriosamente também já sabia sobre os vampiros, mas até o momento decidiu fazer as coisas sozinho. Enquanto isso, um maléfico e vampiro Lanterna Verde está cometendo várias atrocidades ao defender a causa dos vampiros. Agora só nos resta aguardar o que vem na próxima edição. Quem será a próxima vítima de Hal Jordan? E esse foi o resumo de hoje, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like que vai ajudar muito o nosso canal. E se você ainda não for inscrito aqui, inscreva-se aí, tá legal? É só clicar nessa bolota aqui, beleza? Eu agradeço também a todos vocês que já são inscritos aqui. Saiba que é muito bom ter todos vocês em nosso canal. Então é isso, te vejo na próxima.